Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouco sobre as ondas de Elliott. Algumas pessoas me pediram para comentar sobre essas ondas, então eu achei que seria interessante trazer, porque vocês precisam, na verdade, de entender essas ondas primeiro para posteriormente entender alguns indicadores de Fibonacci, tá? Essas ondas auxiliam vocês aí a identificarem mesmo qual que vai ser a possível tendência aí do mercado. Então é muito importante que vocês entendam o comportamento dessas ondas, tá? E como que vocês usam essas ondas dentro de alguns indicadores de Fibonacci. Então vamos conferir isso na prática? Bom, gente, então esse é o Profit Trader Clear e hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para identificar aí nos gráficos as ondas de Elliott, tá? Esse é o gráfico do dólar futuro de 5 minutos. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender na teoria das ondas de Elliott é a formação dessas ondas, tá? A gente tem ondas propulsoras e ondas de correção. E aí, como que vocês podem visualizar, então, dentro dos gráficos, os movimentos dessas ondas de propulsão e dessas ondas de correção? Eu vou mostrar para vocês primeiro, fora do gráfico, para vocês conseguirem entender de uma maneira melhor, tá? Então, aqui eu vou desenhar, primeiramente, tá? As ondas. Como que seria aí a formação dessas ondas. E aqui eu tenho a segunda. Aqui a gente tem a terceira. Vou fazer aqui mais ou menos, só para vocês entenderem mesmo, tá? Aqui a gente tem a quarta onda. E aqui a gente tem a quinta onda. E eu vou colocar os números, que aí fica mais fácil ainda para o entendimento de vocês aí, tá? Aqui a segunda. Aqui a terceira. Essa aqui é a quarta. Essa aqui é a quinta onda. E o que que acontece? Além da gente ter, tá? Essas ondas propulsoras e essas ondas de correção, a gente tem também as ondas de correção ABC, tá? Então, vocês podem fazer também, eu vou deixar aqui mesmo, o desenho. Então, se vocês quiserem ir acompanhando o desenho aí, vocês podem fazer o desenho também dessas ondas de correção ABC, tá? Então, aqui eu tenho a onda A. Aqui eu tenho a onda B, aí seria a correção desse movimento, tá? Nessa tendência aqui de alta, por exemplo, que a gente está desenhando aqui. E aqui eu tenho a onda C. A, B e C. Eu não vou marcar aqui não, porque na verdade é muito importante vocês se ligarem nesse movimento aqui, tá? Dessas ondas propulsoras e dessas ondas de correção. Então, as ondas de propulsão vão ser as ondas 1, 3 e 5. E as ondas de correção vão ser as ondas pares, tá? Seria aí a onda 2 e a onda 4. Percebam que a gente tem as ondas, tá, de correção normalmente menores. Porque se a gente tá vindo em uma tendência de alta, igual aqui nesse desenho, por exemplo, a tendência é a gente ter uma onda de correção menor mesmo, porque a força o quê? De compra tá maior, né? Então, pela lógica, para a gente manter
essa tendência de alta, a gente vai ter ondas de correção menores, tá? E vocês precisam ficar ligados justamente no tamanho dessas ondas, porque uma vez que o tamanho dessas ondas não respeita, igual mais ou menos eu desenhei aqui, aí vocês já não têm a teoria das ondas de Elliott, tá? Vocês precisam prestar atenção, então, nessas ondas de propulsão, no tamanho dessas ondas e no tamanho dessas ondas de correção também, tá? E aqui seria uma tendência de alta, né? E a gente tem que considerar que a gente tem a formação desse mesmo padrão numa tendência de baixa também, tá? Então, seria a mesma coisa, só que seria o quê? Descendo, né? Aí você tem a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e por fim a onda 5. Meu desenho aqui tá errado, tá? Meu desenho tá todo torto, na verdade não seria assim, tá? Mas só para vocês entenderem aonde mais ou menos eu tô querendo chegar, tá? É claro que seria aí uma coisa mais certa, né? Na formação aí no gráfico, as ondas ficariam mais certinhas, tá? E não igual o desenho que eu fiz aqui, mas só para vocês entenderem que a gente tem, então, o mesmo padrão, tá? Quando o mercado está aí em uma tendência de baixa, tá? Eu só queria demonstrar aqui mais ou menos para vocês mesmo. Então, é importante a identificação, então, de topos e fundos, né? Como eu cheguei a comentar com vocês. E aí, o que acontece? A teoria, na verdade, a teoria das ondas de Elliott é muito mais complexa do que as pessoas normalmente mostram para vocês aqui na internet, tá? Dentro dessas ondas aqui padronizadas, tá, da teoria, a gente tem subdivisões, a gente tem subondas dentro dessas ondas, tá? E o que acontece? Essas subondas acabam tornando o entendimento um pouco mais difícil, tá? Porque entre uma onda e outra aqui da teoria, vai subdividir essa onda. Então, vai ter movimentos para baixo, movimentos para cima, dentro aqui dessa onda, tá? E aí, o que eu aconselho vocês a fazer, tá? Se vocês quiserem aprofundar na teoria das ondas de Elliott, eu vou deixar na descrição do vídeo uma indicação de livro, porque nesse livro vão ter todas essas subdivisões, tá? Que estão dentro aqui dessas ondas da teoria de Elliott, tá? Para quem quiser conhecer, então eu vou deixar essa indicação de livro, mas assim, o que é importante mesmo vocês entenderem é justamente esse comportamento padronizado, tá? Da formação das ondas aí de Elliott. E aí o que acontece? Jogando essa teoria no gráfico, agora eu vou apagar, que eu vou mostrar para vocês como que seria, então, na prática. Aqui eu só queria que vocês entendessem como é que funciona a questão das ondas propulsoras e das ondas de correção. Mas eu acho que deu para ficar, pelo menos, um pouco mais claro, né? E nos gráficos, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vou pegar esse movimento aqui, tá? Para fazer a marcação aí dessas ondas. Eu peço que vocês considerem, tá? A partir desse candle aqui. Desconsiderem esse movimento aqui anterior, tá? Eu quero pegar essa parte aqui só para poder mostrar para vocês aí no gráfico como é que seria, tá? Desconsiderem, por favor, esses candles aqui, tá? Considere a partir desse candle, então. Então, se a gente considerar aqui que a gente tem aí uma tendência, tá? Uma possível tendência de alta. Então, vamos pegar aqui e fazer as marcações. Aqui a gente marca. E aqui a gente tem um padrão, então, das ondas, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Uma tendência, o quê? Altista, né?
E aí, o que as pessoas têm muita dúvida em relação às ondas de Elliott é o seguinte: quando eu sei que é onda e quando eu sei que não é onda de Elliott? É muito importante, para que vocês não confundam, então, fazer uma marcação aqui que a gente chama aí de canal, tá? Ou de triângulo diagonal, enfim. Vocês podem fazer essa marcação, que é justamente essa marcação que vai tirar essa dúvida de vocês, tá? Então, aqui eu faço uma linha pegando os meus topos e eu faço outra linha considerando aí os meus fundos, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? O ideal, tá? Seria que esse fundo aqui não ultrapassasse o canal. Mas como esse candle volta aqui já dentro desse canal, então a gente pode considerar que é aí um movimento de ondas de Elliott, tá? E aqui também, o ideal seria que esse topo, né? Então, que o movimento, na verdade, gente, fosse mais inclinado, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Que esse topo encostasse aqui nessa linha. Mas ainda assim, a gente tem sim a formação das ondas de Elliott, tá? Então, essa marcação é muito importante, porque foi aquilo que eu comentei. Se vocês têm, por exemplo, uma onda de correção, que é uma onda que sai muito fora, né, do padrão das ondas de Elliott, a gente já não tem a teoria de Elliott, então, ali naquela parte do gráfico, tá? Então, isso é importante, vocês se atentarem a isso também. Então, se vocês têm aí formação de candles, tá, que batem aí com o que é proposto pela teoria das ondas de Elliott, então a gente tem de fato, tá, as ondas ali em um determinado período ali do gráfico, tá? Bom, e qual que é a aplicação disso no mercado, tá? Como que as pessoas usam, então, a teoria das ondas para poder operar? Bom, muita gente sabe que vai ter um momento de correção, né? Seguindo essa teoria, muita gente sabe que vai ter a perna ali de correção, né? E aí, depois que acontece essa perna de correção, alguns traders aproveitam então para entrar, tá? Igual aqui, por exemplo. Não era esse que eu queria. Esse aqui. Igual aqui, por exemplo, tá? A gente teve então a onda 2 de correção e a gente sabe que depois dessa correção a gente vai ter uma onda propulsora, né? Que a gente já sabe que o esquema das ondas é justamente assim, né? As ondas propulsoras com as ondas de correção. E aí muitos traders, né, aproveitam, por exemplo, para poder entrar aí numa posição compradora nessa próxima onda de propulsão, né? E normalmente tem entrada de mais compradores nessas ondas de propulsão, tá? Então seria uma das aplicações. Então uma outra aplicação seria quando essas ondas de correção passam muito esse canal, né? Passam muito esse canal para baixo aqui, por exemplo, né? A gente já tem aí, já começaria a ter uma possível quebra da tendência de alta, né? Não necessariamente certeza de uma mudança aí de movimento, só por causa disso, tá? Mas aí o trader começa a acompanhar o mercado. E aí, se acontecer de novo, tá? De sair, começar a perder esse padrão aí das ondas de Elliott, pode ser que essa tendência de alta, então, já não esteja tão forte mais, tá? E aí o trader já começa a pensar, então, numa possível posição vendedora. Então, algumas das aplicações com as ondas de Elliott seriam justamente essas, tá? Tem várias outras análises também, tá? Igual, por exemplo, a projeção, tá? de Fibonacci, vou tirar aqui, ela depende dessas ondas de Elliott. Inclusive, nesse livro que eu vou deixar recomendado para vocês, explica em números, explica matematicamente para vocês por que está interligado, tá? Por que as duas coisas estão interligadas. Então, o que vocês podem fazer também, tá? Com essas ondas? É justamente traçar ali, fazer o esboço de Fibonacci. Já que a gente já sabe que as duas coisas têm ligação, então a gente pode usufruir ali das duas ferramentas, tá? Simultaneamente. E aí vocês podem selecionar aqui, por exemplo, a projeção de Fibonacci, tá? E aí vamos pegar daqui do fundo, com esse topo e com o fundo da onda 2. É imprescindível vocês considerarem aí a onda 2 nessa projeção de Fibonacci de vocês, tá?
tem que passar pela onda 2, essa projeção. O ideal é que ela passe pela segunda onda, tá? E aqui a gente tem realmente o que espera-se, né, que aconteça mesmo quando a gente traça a projeção de Fibonacci. Justamente na onda 5, tá? Que é quando quase bate aqui no 161,8%, que é uma dos percentuais de Fibonacci, tá? A gente tem a onda 5. O ideal é que a onda 5 encoste, tá? Justamente na projeção lá em cima de Fibonacci, que foi o que quase aconteceu aqui, tá? Então, por isso que as duas coisas têm ligação aí. E aí vocês podem traçar, então, a projeção de vocês dessa maneira, tá? Se for, claro, um mercado com uma tendência de alta, tá? Uma tendência baixista, aí a projeção já seria feita de outra maneira, tá? Só para mostrar para vocês como que seria. Bom, e eu acho que é importante eu comentar aqui com vocês também que a gente tem aí o tipo de gráfico, tá? Além desse gráfico de candles ou velas, justamente o gráfico de Elliott, tá? Porque é um padrão muito antigo, né? É uma teoria que já está aí no mercado há bastante tempo, né? Então a gente já tem, na verdade, um gráfico voltado aí para essa teoria das ondas de Elliott. Então é só vocês clicarem aqui, se vocês quiserem conhecer, tá? E selecionar aqui Elliott. E aí esse gráfico vai respeitar justamente esse padrão, tá? E ele vai considerar também aquelas subondas que eu tinha comentado com vocês, né? Então, para quem tiver interesse em começar a tentar operar com esse tipo de gráfico aí também, até para começar a entender melhor a formação dessas ondas de Elliott mesmo, então vocês podem deixar o gráfico de vocês aí, justamente com o Elliott aqui selecionado no tipo de gráfico, tá? Eu particularmente eu prefiro as velas. O gráfico que eu consigo visualizar melhor os movimentos, tá? É o gráfico de velas. Então, isso aí fica, na verdade, a critério de cada um, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira a entender um pouco aí sobre a teoria das ondas de Elliott. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês, compartilhe ele com os amigos, tá? Deixe sugestões nos comentários e até o próximo vídeo.